Amém? 2 Reis, capítulo 6. Amém? Diz assim, versículo 8. E estava o rei da Síria em guerra contra Israel, e consultando com o seu servo, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: cuide que não passe por tal lugar, porque os assírios estão ali. Amém? Pode sentar. Irmão, como eu disse, a importância dos 5 ministérios dentro da igreja, porque são eles que nos instruem a respeito da palavra de Deus. E aqui nós vemos a Síria, o rei da Síria, eles fazendo uma emboscada para o povo de Israel. Eles se colocavam em algum lugar estratégico para que quando Israel passasse, o exército de Israel passasse, eles pegavam eles de surpresa. E a gente começa a entender que muitas das vezes o nosso inimigo, ele procura fazer emboscada para tentar destruir o nosso ministério, destruir a nossa família, destruir a nossa reputação. Isso é emboscada e muitas das vezes nós não estamos preparados. E muitas das vezes caímos em cilada. Por quê? Porque não temos alguém para poder nos instruir. Então é por isso que eu disse a importância dos 5 ministérios na igreja. Porque nós temos os mestres, nós temos os profetas, nós temos os pastores. Então o profeta, ele instruía e dava direção para o rei de Israel, para que eles não passassem em certo lugar. É por isso que nós temos que valorizar os pastores na igreja, os profetas na igreja, os mestres na igreja, porque são eles que nos orientam a andar por caminho seguro, para nós não cair na armadilha do inimigo que tenta nos destruir. Isaías, o capítulo 54, verso 7, diz que nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Então, por mais que o inimigo ele coloque emboscada para tentar nos destruir, mas ele jamais vai conseguir destruir os nossos sonhos, vai conseguir destruir a nossa família, vai conseguir destruir a tua reputação, vai conseguir destruir você no seu trabalho. Sabe por quê? Porque Deus está a teu favor, Deus está pelejando por você, o profeta está te orientando. É por isso que muitas das vezes, quando um pastor ou quando alguém que é um líder fala alguma coisa para você, e às vezes você não gosta, mas ele está instruindo você a andar pelo caminho que você vai se livrar das armadilhas do inimigo que tenta destruir a tua vida. E quando o rei da Síria fazia emboscada para tentar destruir ou pegar o povo de Israel de surpresa, o rei ficou preocupado, porque tudo que ele fazia não funcionava, tudo que ele fazia não dava certo. E ele teve uma preocupação. Ele disse: alguém está nos traindo, deve ter algum traidor no meio de nós, porque todas as vezes que nós bolamos um plano e preparamos uma emboscada para poder pegar aquele povo, eles não passam por ali, não acontece nada, alguém está nos traindo. Aí a Bíblia diz, por isso que eu disse que nós ia ler, se você for acompanhar nesses versículos que nós lemos, um servo disse assim: não é ninguém que está nos traindo, não, é porque lá em Israel tem um profeta. Amém?
Sabe por que você não está caindo na emboscada do inimigo? É porque aqui tem profeta, aqui tem pastores, aqui tem mestre, aqui tem líder que está te orientando para você não cair na armadilha do inimigo. É por isso que nós temos que valorizar os 5 ministérios. Por quê? Porque é Ele que vai instruir a tua vida. Aqui não tem somente profeta, mas aqui tem oração, aqui tem revelação, aqui tem escola bíblica, aqui tem palavra revelada, aqui tem a presença de Deus. E é por isso que a igreja não será pega de surpresa. Porque quando o inimigo tentar preparar uma emboscada para a gente, nós já estamos instruídos para poder não cair na emboscada do inimigo. Está vendo como a importância de nós recebermos a instrução dos nossos líderes, dos nossos pastores? E agora o rei, ele fica incomodado com aquela situação, e ele envia um exército para poder pegar o profeta. Eu fico imaginando, irmão, que muitas das vezes nós tememos diante de situações adversas da nossa vida. Mas olha para você ver, nenhum exército conseguiu prender o homem de Deus. O inimigo, para poder conseguir te derrotar, irmão, tem que mandar muita legião de demônio. Sabe por quê? Porque você está sob autoridade, você tem autoridade sobre ele. Então não é qualquer um que vai te pegando, não. Você só será pego se você não estiver vigilante. Mas se você estiver vigilante na torre de vigia, o inimigo não prevalecerá contra a tua vida, porque você tem autoridade de Deus para poder vencê-lo. Aí sabe o que acontece? O mundo espiritual, muitas das vezes nós não vemos e nós não conhecemos. Quando aquele exército se aproxima do profeta, o moço do profeta fica preocupado, fica apavorado, porque Eliseu estava dormindo e de repente a cidade toda é cercada por causa de um homem. Um exército cerca uma cidade por causa de um homem. Você já imaginou, irmão, o tanto que nós incomoda o inimigo? O tanto que nós importuna o inimigo? Se você não está sendo cercado, se você não está sendo perturbado, irmão, tem alguma coisa errada. Aí agora aquele moço fica preocupado com aquela multidão de exército, de pessoas querendo prender Eliseu. E Eliseu fala assim, gente, por isso que é bom você ter intimidade com Deus, né? Por isso que é bom você estar assim com Deus. Eliseu fala assim, preocupa não, fica tranquilo. Você já pensou, pastor, um exército te cercando e você fala assim, fica tranquilo. Mas o moço fala assim, mas por que ficar tranquilo? É um exército preparado para uma batalha contra você, uma pessoa só. E Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos desse homem, desse moço, para que ele veja. E ele pôde ver exército de anjos, carro de fogo. Irmão, se Deus pudesse não, Ele pode abrir os teus olhos, irmão. Você veria o mundo espiritual, a batalha que está sendo travada, mas você também veria a vitória que Deus está te dando para você, para a tua família nesta noite. Porque não adianta vir exército, porque maior é aquele que está conosco para poder nos dar a vitória. O mundo espiritual, irmão, é coisa tremenda. Às vezes nós não vemos, não conseguimos entender o tanto de anjos que está ao nosso lado. E às vezes nós ficamos com medo do escuro, ficamos com medo de um problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você, fica tranquilo, porque maior o que está com você do que está no mundo. Então o profeta estava incomodando. Eu coloquei aqui que quando aquele exército chega, o profeta ora para que aqueles homens fiquem cegos. Olha, o profeta pediu para que um fosse aberto à visão espiritual e outros pediu para que cegasse. Irmão, aquele exército foi conduzido para Israel. E quando chegou em Israel, o rei queria matar aquele exército porque eles já estavam cegos. Mas Eliseu disse assim, não, coloca pão e água
para esse exército. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes nós queremos ser vingativo, né? Eu lembro do salmista Davi, disse assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eliseu não fez mal àquele exército. Talvez se fosse um de nós, já queria que todo mundo morresse, não é assim? Muitas das vezes nós pedimos para Deus queimar, pedimos para Deus pesar a mão sobre a pessoa. Não, irmão, o profeta tem visão de Deus, há um propósito para tudo. Eu vi alguém pregando, não lembro quem, que disse assim: todo super-herói precisa ter um vilão. Você já pensou se tudo na tua vida tiver mil maravilha? A gente já não está tão bem assim, falar assim, naquele patamar. A gente quase não ora, né, pastor Paulo? Imagina que está tudo bem, saúde está tudo bem, vida financeira está tudo bem, vida conjugal está tudo bem, vida no trabalho está tudo bem. Você vai orar para quê? Aí sabe por que vem perseguição? Sabe para quê? Não é para te afastar de Deus, não, é para te aproximar de Deus, porque Deus quer ter intimidade contigo. Você só vai ter intimidade com Deus se você se aproximar dele. Mas quantas das vezes nós acordamos de manhã, nem oramos, nem agradecemos a Deus, damos bom dia para todo mundo, menos para Deus. Mas Deus está querendo nos trazer para termos um particular com Ele, para termos intimidade com Ele. Então o profeta, ele poupou a vida daquele exército. Mas antes eu quero voltar, porque depois que aquele exército foi embora, o povo de Israel ficou em paz. Ele ficou em paz. Mas depois houve uma fome em Israel, em Samaria. E sabe de quem que o rei colocou a culpa? A fome era tanta, porque estava comendo até criança. A fome era tanta que ele estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. E sabe de quem que ele colocaram a culpa? No profeta. O profeta estava dando livramento, mas ninguém estava honrando o profeta. Mas agora, quando tudo estava desandando, a culpa era do profeta. Olha, é por isso que hoje não é bem uma pregação, é mais um ensino, é uma instrução. Cuidado quando você fala mal de alguém, mal de pastor, mal do teu líder, no seu local de trabalho, porque a vida espiritual, eu disse aqui, muitas das vezes nós desconhecemos. Eu quero ler aqui, vou voltar aqui para o profeta, Números capítulo 12. Queria que você acompanhasse comigo aqui, Números capítulo 12. Capítulo 12. Quando Miriam, ela fala de Moisés, reclama de Moisés, por causa da mulher etíope, e ela questiona Deus, ela e Arão, por que Deus falava só através de Moisés? E tem gente que é assim mesmo, né? Por que só fulano tem, vou falar na igreja, por que só fulano tem oportunidade? Por que só pessoa pode fazer alguma coisa na igreja? Olha, Moisés, ele foi chamado para isso, ele pagou um preço para isso. Ele largou tudo no Egito para poder ser um profeta, para poder ser um líder. Então, se você quer ter oportunidade, você tem que pagar o preço também, você tem que abrir mão de certas coisas. Mas muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas não queremos abrir mão das coisas do mundo.
Moisés abriu mão de tudo. E muitas das vezes Miriam e Arão questionavam por quê? Por que Deus só usa ele? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus usa quem Ele quer. Não importa pela aparência, não importa a condição financeira, Deus vai usar quem Ele quiser. Deus só vai usar aquele que estiver disposto, aquele que fala assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Não é aquele que bate no peito e vai dizer assim: eu sou capaz. Se eu estivesse ali, a minha pregação seria muito melhor. Se eu estivesse ali, o louvor seria muito melhor. Não, Deus vai usar aquele que fala assim: Senhor, eu estou cantando, eu estou pregando, mas não é para me aparecer, é para a tua glória, é para a glória do teu nome. É esse aí que Deus está procurando para poder usar aqui nesta noite. Então eles começaram a reclamar de Moisés. Acontece isso, graças a Deus, aqui parece que não acontece, né? Começaram a reclamar. E quando eles estavam reclamando, você pode acompanhar aqui o capítulo 12. Ele estava dentro da tenda. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Eles estavam dentro da tenda. Aí Deus ouviu, irmão. Depois eu quero que você medite nesse capítulo 12. Deus ouviu quando ele estava reclamando. Ninguém estava ouvindo, estava só eles dois lá. Deus ouviu. Deus ficou irado. Tem gente que gosta de falar mal do outro, mal do seu líder. Muitas das vezes eles estavam falando ali, ninguém estava vendo, mas Deus ouviu. E eles estavam no tabernáculo, Deus se aproxima do tabernáculo, Deus nem entra. Deus fica do lado de fora. Sabe por quê? Porque Deus não está do lado de quem fica murmurando. Deus está do lado certo, porque quando Deus coloca, é somente Ele que tira. Não adianta você querer tirar, não adianta você querer questionar. Se foi Deus que colocou, é somente Ele que pode tirar. E agora Deus fala assim: olha, sai para fora, porque eu nem vou entrar aí dentro do tabernáculo, da tenda, eu não vou entrar. Sabe, quando você vai lendo esse versículo, você vai ver o que vai acontecendo. É que Deus se afasta do templo. A nuvem do Senhor sai. Quando há murmuração, a presença de Deus se afasta. Porque Deus não gosta de murmuradores. É por isso que os murmuradores foram impedidos de entrar na terra prometida. Agora Deus começa a pesar a mão sobre Miriam, pune ela com uma lepra. E sabe quando a pessoa ela começa a reclamar, a murmurar, sabe o que acontece com a obra de Deus? Ela sofre atraso. O povo tem que ficar 7 dias agora acampado até Miriam sarar daquela lepra. Está vendo como é que a murmuração atrasa a nossa caminhada, o propósito de Deus na nossa vida? Muitas vezes nós pensamos assim: mas por que não está acontecendo nada? Por que eu estou orando, não está acontecendo nada? Vê se você não está murmurando, vê se você não está reclamando, às vezes até do próprio Deus. Mas se você parar de reclamar, sabe o que vai acontecer? Deus vai descer, a glória dele vai vir sobre a tua vida e você vai caminhar, porque a vitória é certa de Deus na tua vida. A gente paga um preço devido às nossas reclamações. Então Deus não se agrada disso. E agora eles culpam Eliseu pelo que estava acontecendo. Está vendo como que ser homem de Deus não é fácil? Primeiro o rei da Síria queria pegar o profeta. Agora o rei de Israel culpa o profeta
pelo que está acontecendo ali em Israel. Porque o rei da Síria cercou Israel e o povo agora não podia mais sair, talvez para fazer sua colheita, para poder trabalhar. Assim acontece hoje, nos nossos dias atuais. Sabe o que acontece? O inimigo nos cerca, impedindo a gente de vir na igreja. Fiz uma poesia à toa, você deixa de vir no culto. Aí, como você não conhece o mundo espiritual, os teus olhos não estão abertos, você fala assim: não tem problema não, domingo ficar em casa não tem problema não. Sabe o que está acontecendo? Muitos crentes ficam desnutridos espiritualmente, raquíticos espiritualmente. Por quê? Porque não se alimentam da palavra. Eu duvido que quem não vem no culto dia de domingo está ali lendo a Bíblia ou está orando. Sabe o que eles estão fazendo? Estão passando fome espiritual. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele falou assim: achando as tuas palavras, logo as comi. Então tem muita gente que deixa de vir para a igreja, para poder, deixa de alimentar a sua alma com a palavra, para comer uma cabeça de jumento, esterco de pombo, porque fica na internet, comendo tudo quanto é porcaria que aparece ali. Aí quando vem para a igreja está fraco, está debilitado espiritualmente. Mas Deus quer mudar a tua história nesta noite. O inimigo está impedindo de você vir na tua igreja. Ele vai cair por terra, porque você vai passar a vir no culto. Não estou dizendo para você porque tem alguém nos ouvindo, né? Você está aqui hoje. Mas quantos que poderiam estar aqui, estão em casa, estão deixando de se alimentar da palavra de Deus, estão deixando de alimentar a sua alma. E o que acontece? Ficam debilitados espiritualmente, passam fome espiritual, porque muitos têm rejeitado esse convite do Senhor. Na parábola da grande ceia, o Senhor preparou uma grande ceia, mas muitos deram desculpa. Uns casou, outro comprou uma junta de boi, outro comprou um campo. Todo mundo deu desculpa. Se a gente perguntar quem não veio, hoje está meio duro, né? Mas está meio duro hoje. Se a gente perguntar quem não veio no culto hoje, está em casa, sempre vai ter uma desculpinha. Você já reparou que você pergunta a pessoa: por que você não veio no culto hoje? Ela não fala assim: não fui porque eu não quis, não é? Ela não fala isso, não. Ela fala assim: na hora que eu estava saindo, chegou uma visita lá em casa. Quem já deu essa desculpa? Levanta a mão, não. Não, eu estava saindo de casa, o pneu do carro furou. Sempre dão desculpa. Aí o que acontece? Deixamos de se alimentar da palavra. Mas nessa noite, Deus está levantando aqui os improváveis, porque você aceitou o convite para participar. E hoje não tem cabeça de jumento, não tem esterco de pomba, não. Hoje tem um banquete espiritual que Deus está preparando para fortalecer a tua vida espiritual, para que você possa entrar na batalha fortalecido pelo Senhor. Deus está levantando os improváveis aqui nesta noite. Aqueles homens foram convidados para poder participar daquele banquete, não quiseram ir. Aí o Senhor disse assim: vai pelos valados, pega ali os mancos, aleijados, e traga eles, para que a minha casa se encha. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver a sua casa vazia. E Deus está levantando os improváveis. Sabe quem são os improváveis? Para a obra. São aqueles que a gente não tinha nem condição, não dizimava, vai passar a dizimar para poder manter esta obra.
Os improváveis são aqueles que não teriam a mínima condição de poder fazer alguma coisa aqui para Deus, mas Deus está levantando aqui nesta noite para que você possa ser um instrumento de Deus aqui nesse lugar. Talvez seja você que, quando as pessoas olham para você, ninguém dá nada, mas é você que Deus está levantando. Você é o improvável de Deus que Deus está levantando aqui nesta noite. Porque aqueles bons, aqueles que casaram, aqueles que compraram uma junta de boi, aqueles que compraram um campo, não tiveram interesse de vir, mas Deus levantou os improváveis e estiveram dispostos para poder ceiar aqui nesta noite. Porque nessa noite, ainda que a palavra está sendo dura, mas ela está fazendo bem para a tua alma, está fazendo bem para a minha alma, porque isso aqui é uma palavra que vai alimentar o teu coração, vai alimentar a tua vida espiritual. Deus está levantando os improváveis. E a fome estava ali cercando, né? Passando ali por Samaria, o exército cercando. Mas olha bem, como é bom ter profeta na igreja, ter pastores na igreja. Deus levanta Eliseu e diz assim: amanhã haverá uma provisão. E o capitão não acreditou. Tem gente que não acredita na nossa palavra. Tem gente que não acredita no teu ministério. Tem gente que não acredita em você. Mas eles vão ver quando Deus fizer na tua vida. Eles vão ver que Deus é contigo. E Eliseu disse que amanhã, olha a profundidade da palavra, que amanhã haveria provisão de Deus. E o capitão disse assim: ainda que Deus fizesse janela no céu, não teria como Deus alimentar esse povo. Irmão, só vai ver milagres quem crê em milagre. E eu quero dizer que talvez não seja amanhã, talvez é uma palavra de dúvida, mas pode acontecer hoje, ou vai acontecer hoje. A provisão que você está esperando de Deus na tua vida. Eu não sei há quanto tempo está que você espera algo de Deus. Mas nós falamos aqui outro dia que aqui tem profeta. Talvez a situação está tão difícil. Pode ser na área financeira, na área familiar, na área espiritual, ou na saúde, no emocional, não importa. Eu quero liberar para você uma palavra que a partir de hoje vai entrar a provisão de Deus, seja na saúde, seja na área financeira, seja na tua família. Irmão, não seja como aquele capitão, não. Acredita, porque quem acredita vai ver e vai receber o milagre de Deus. O capitão não acreditou. Eu disse aqui outro dia: acredita que daqui a pouco vai ter os ar-condicionado aqui, né, pastor? Aqui tem profeta, irmão. Se você começar a profetizar, meu irmão, Deus vai levantar os improváveis. Daqui a pouco alguém vai doar um ar-condicionado aqui para a igreja. Amém? Nós já vai entrar um ano aqui com ar-condicionado. Cadê os profetas aqui da igreja? Acredita. Não seja como aquele capitão, não. Então declara, irmão. Declara que as cadeiras já estão chegando, que o ar-condicionado já está chegando, que esta igreja vai estar pequena para a multidão de pessoas que vai entrar aqui nesse lugar, irmão. É amanhã, é hoje, vai acontecer um milagre na nossa vida. Deus está levantando os improváveis, estão aí fora, estão aqui dentro. Os improváveis foram aqueles leprosos estavam ali e disseram assim: olha, não tenho nada a perder. Tem gente que já até desanimou de tudo na vida, né? Aqueles leprosos falaram assim: se a gente entrar na cidade, eles vão matar a gente. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Mas não tem escolha. Olha como é que Deus age. Aqueles improváveis, eles foram no arraial dos assírios. Chegando ali,
só havia despojos. Os assírios fugiram porque ouviram um barulho, achou que era alguma coisa e fugiram apressadamente, deixando tudo para trás. Sabe o que é isso? É a provisão de Deus que está chegando na nossa vida. É os teus sonhos que Deus quer realizar na tua vida, os teus projetos. Vai vir de um lugar que você menos espera. Vai vir de pessoas que você menos espera. Sabe por quê? Porque, como eu disse aqui, Deus usa quem Ele quer. E Ele vai usar pessoas para te abençoar. Vai usar pessoas improváveis para poder abençoar esta igreja. E agora aqueles homens estavam ali diante daqueles despojos, e ficaram tão felizes que eles disseram assim: gente, nós temos que contar para alguém. Nós temos que aproveitar e contribuir para as outras pessoas. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que quando a tua bênção chegar, ela vai ser tão grande que você vai poder repartir com quem precisa. É a provisão de Deus. É igual aquele hino: eu posso estar aflito, né? Deus proverá. Deus, irmão, vai até cantar esse hino aí. Então eles repartiram. Eles foram lá e avisaram, olha. Foram lá e avisaram para o povo de Israel, dizendo que havia tanta fartura. E o povo se alegrou, ficaram um pouco com medo. E de repente, quando aquele povo sai para poder pegar aqueles alimentos, aquele capitão, ele viu a palavra de Deus se cumprindo através do profeta Eliseu, mas não pôde participar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê, você não vai somente ver, mas você vai poder desfrutar da provisão de Deus sobre a tua vida, sobre cura na área financeira, na vida espiritual. É a provisão de Deus que está chegando na tua vida. Esta igreja aqui, irmão, ela tem uma unção profética. Aqui tem profetas aqui nesta noite. E o milagre vai acontecer na tua vida. Está difícil, parece que não funciona, nada dá certo, está agarrado. Mas a partir de hoje, tudo que não funcionava vai passar a funcionar. Tudo que estava dando errado vai passar a dar certo. A saúde que estava te prejudicando, a partir de hoje você vai sair daqui curado. Está frio espiritualmente, a partir de hoje você vai sair daqui pingando fogo. Entrou aqui triste, você vai sair daqui alegre. Então com problema, você vai sair daqui sem problema nesta noite. Deus está trazendo a solução e a provisão sobre a tua vida, sobre esta igreja nesta noite. Eu queria que você colocasse em pé. Eu acho que não precisa falar mais nada. Quem recebe aí de Deus essa palavra? Você vai ter tanto. Não é essas palavras de teologia da prosperidade, não, mano. É fé. Você vai ter tanto que você vai poder repartir na vida espiritual, financeira, a saúde física. Nós queremos ministrar cura, irmão, sobre a tua vida. Provisão de Deus é sobre tudo. Nós falamos aqui na escola dominical. É sobre o nosso físico, sobre o nosso emocional. O profeta disse: mas amanhã. Mas a minha fé é tanto que eu creio que é hoje. É hoje. É hoje o tempo de Deus na tua vida. Se você acreditar, se você crer, é hoje que a provisão está chegando na tua vida. Queria que você orasse, ora para alguém que está do seu lado aí, irmão. Ora por ele, mesmo no seu lugar, mas ora por ele. Você é profeta, você é boca de Deus.
profetiza tudo aquilo que você deseja para você, profetiza para ele.